Boa noite, eu sou a Julia Ellen, faço parte do grupo com a Ana Maria, com a Júlia Caroline e com a Stephanie, e nós vamos falar sobre a leucemia linfoblástica aguda em pacientes adultos. Eu vou começar explicando um pouco sobre a fisiopatologia da leucemia linfóide aguda em adultos. A leucemia linfóide aguda é uma doença maligna derivada das células linfóides indiferenciadas, os linfoblastos, que mantêm a capacidade de multiplicação, mas não a de diferenciação até formas maduras. Ocorre com a transmissão às células filhas, a sua capacidade de autorrenovação é limitada e também de bloqueio da diferenciação celular no estágio de blasto. Aqui a gente pode ver são 4 linfoblastos. Os fatores de risco associados à LLA do adulto não são conhecidos, ao contrário da LLA infantil. Porém, estudos têm sugerido que a maneira como a pessoa reconhece antígenos, responde a eles, reconhece e repara danos ao DNA, pode aumentar o risco de desenvolver leucemia. Os precursores linfóides têm uma alta taxa de multiplicação e ajustes genéticos, que são atributos que facilitam o surgimento de mutações espontâneas e outras anomalias citogenéticas. Aproximadamente de 60% a 80% dos pacientes adultos e de 90% das crianças com LLA apresentam anormalidades cromossômicas, que podem ser numéricas ou estruturais. E aqui a gente tem uma tabela com as principais anormalidades cromossômicas associadas ao diagnóstico de leucemia linfóide aguda. O mais observado em adultos em primeiro lugar, a gente tem a deleção no gene ATM, que é uma proteína supressora de tumor, seguido pela translocação do gene TCR-alfa e TCR-delta, que são receptores de célula T, e, em terceiro lugar, a translocação do gene BCR-ABL1. Entre as anormalidades numéricas, os casos são de hiperdiploidia comum na LLA do tipo ProB. As células leucêmicas podem ser hiperdiploides quando apresentam de 47 a 50 cromossomos, ou hipodiploides, quando apresentam de 45 ou menos cromossomos. É uma variante relativamente rara, mas está associada a um pior prognóstico. Essa é a imagem de um cariótipo de uma hiperdiploidia. Entre as anormalidades cromossômicas estruturais, tem a anormalidade do braço curto do cromossomo 9, que está associado à linhagem T. É uma anormalidade que causa deleção de genes que codificam proteínas inibidoras de ciclina quinase dependentes. Elas têm um papel crucial no ciclo de progressão celular. E a translocação, conhecida como cromossomo Filadélfia, causa a proliferação celular e leucemogênese, presente em 30% dos pacientes adultos, e quase todos os casos de leucemia linfóide aguda, Filadélfia positivo, estão associados ao imunofenótipo de linfócitos pré-B. O prognóstico da leucemia com Filadélfia positivo é menos favorável do que o Filadélfia negativo. A classificação das leucemias linfóides agudas se iniciou nos anos 80, com a diferenciação morfológica, que era menos específica, e evoluiu com o tempo para métodos citoquímicos, de imunofenotipagem e citogenética. Aqui são 3 imagens que representam a classificação FAB, da diferenciação morfológica. Ela era diferenciada por L1, L2 e L3. À esquerda, a gente tem as células L1, que apresentam basofilia moderada, nucleolos discretos, citoplasma escasso e é mais observado em adultos. No meio, a gente tem a L2, com células grandes, núcleo regular, nucleolos proeminentes e é mais observado em crianças. E à direita, L3, com citoplasma abundante, basofilia acentuada, vacúolos proeminentes e é uma forma mais rara de ser observada. O estudo imunofenotípico, por meio da citometria de fluxo, eleva para 99% o percentual de casos corretamente classificados, permitindo identificar a linhagem celular, T ou B, e os diferentes estágios de maturação da célula. Aqui, em adultos, o maior caso é o de LLA de células B,
de 70% a 75%, seguido B2, com 52%, e a leucemia linfóide aguda de células T, de 25% a 30%. Nosso paciente é do sexo feminino, 39 anos, natural do Maranhão, procedente de São Paulo, deu entrada no pronto-socorro da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, em fevereiro de 2014, com queixas de manchas vermelhas pelo corpo, caracterizado como petequias no primeiro atendimento e gengivorrafia há 3 semanas. Relatou quadro de fadiga associada à inapetência e dores musculares não relacionada à atividade física há cerca de 5 meses da admissão, com perda ponderal de 6 quilos no período. Informava ainda 3 picos febris não aferidos em 2 semanas, sem foco infeccioso aparente, nega alergia e patologias prévias ou outros sintomas. Teve uma gestação há 10 anos com um filho nascido vivo e morto por causa não informada. Paciente desconhecia história de doença hematológica ou oncológica na família. Tabagista há 20 anos. Foi realizado hemograma com evidência de hemoglobina de 8,2, leucometria global de 10.480, contagem diferencial relativa a 87% de blastos, 3% de neutrófilos, 5% de linfócitos e 5% de monócitos, contagem de plaquetas de 8.600. Esses dados indicam anemia, leucocitose, trombocitopenia discreta e presença de muitos blastos. E seus sinais e sintomas são fadiga, inapetência, dores musculares, perdas de peso, petequias, gengivorrafia e febre. Oi, o meu nome é Júlia Caroline e eu vou falar da investigação diagnóstica da leucemia linfoblástica aguda em pacientes adultos. Segundo a OMS, em 2008, uma abordagem diagnóstica da LLA requer análise morfológica das células, imunofenotipagem, citogenética e genética molecular e biologia molecular. Então, para essa paciente, foi feito o aspirado da medula óssea para a realização dos testes e não houve necessidade de imprint. Primeiramente, nas provas citoquímicas, foi encontrada mieloperoxidase, que é um marcador de linhagem mieloide e resultou negativo. Ácido periódico de Schiff, que cora glicogênio e marca a linhagem linfóide e tem reação negativa para L3, resultou positivo. Fosfatase ácida marca blastos de linfócito T e resultou negativa. E o oil red, que marca lipídios nos vacúolos de blastos L3, resultou negativo também. Então, os resultados dessas provas citoquímicas indicam blastos L1 ou L2 da linhagem B. Na observação do aspirado da medula óssea, foi encontrada a hipercelularidade com monotonia de blastos, onde foi encontrado 76% de blastos na medula óssea, e o diagnóstico para LLA é feito quando há mais de 25% de blastos. Esses blastos encontrados eram grandes, com alta relação núcleo-citoplasma, cromatina frouxa, núcleo irregular com nucleolos proeminentes. Esses achados foram compatíveis com a classificação da FAB de LLA L2, que é predominante em adultos. Então, para a confirmação da LLA, foi feita a imunofenotipagem por citometria de fluxo, e esse teste também é capaz de identificar o comprometimento de linhagem dessas células. E foram utilizados esses marcadores, foi feito esse painel imunofenotípico. Então, primeiramente, foi feita a análise do dot plot de SSC por FSC, que identifica o tamanho pela granulosidade, e foi selecionada células mononucleares. E, em seguida, foi feita a análise do dot plot SSC por CD45, e essas células elas foram delimitadas para células blásticas leucêmicas, onde elas possuem uma baixa complexidade e uma baixa expressão de CD45. Então, após a seleção desse gate, foi feita a análise desses dot plots. Inicialmente, foi observada a positividade para CD19, em seguida, foi observada a coexpressão de CD10 e de CD22, e depois foi observada a negatividade para o CD7. Depois foi observada a positividade para CD79A e negatividade para CD3.
E, por fim, foi observada a positividade para TDT e negatividade para mieloperoxidase. Esses resultados, então, identificam o perfil imunofenotípico de LLA-B comum, que é positivo para CD10 e negativo para IgM. Então, para exemplificar melhor, foi encontrado esse imunofenótipo com a positividade para esses marcadores. Esses 4 primeiros marcadores, CD79A, CD19, CD20 e CD22, são marcadores para a linhagem de linfócitos B. E esses últimos identificam linfócitos B mais imaturos. Não houve a expressão de antígenos T, que eram o CD3 e o CD7, e nem para os marcadores mieloides, que eram o CD3 e a mieloperoxidase. Ou seja, não foi observada a expressão de antígenos aberrantes. Em seguida, foi feita a citogenética, onde foi avaliado o cariótipo e o FISH. A citogenética é feita mais para avaliar o prognóstico da doença, onde a gente pode ver se a doença vai ser mais branda ou mais agressiva. Para esse paciente, então, foi encontrada a translocação do gene BCR-ABL no cromossomo 9 e 22. Essa translocação, então, forma o cromossomo Filadélfia, que está associado a um pior prognóstico. E, por fim, para a confirmação da presença do cromossomo Filadélfia, foi feita a biologia molecular. Esse teste é mais específico e mais sensível. Então, primeiramente, foi feita a extração de RNA e posterior síntese do DNA complementar e amplificação pela técnica de RT-PCR. Foi pesquisada, então, a presença do gene híbrido BCR-ABL1 através das proteínas P210 e P190, e foi confirmada a alteração desse material genético pela presença do gene BCR-ABL. Então, resumindo, foram encontrados 76% de blastos na medula óssea com características morfológicas compatíveis com a classificação FAB-L2. A confirmação do diagnóstico de LLA foi feita pelo método de imunofenotipagem por citometria de fluxo, com positividade para os marcadores de linfócito B e para células imaturas, e negatividade para os marcadores de linfócitos T e células mieloides. Através do cariótipo do FISH e do RT-PCR, foi encontrado o cromossomo Filadélfia, que indica um pior prognóstico para a doença dessa paciente. Então, segundo a OMS, a doença dessa paciente é caracterizada como leucemia linfoblástica aguda de células B com anormalidades genéticas recorrentes, positivas para o BCR e a BL. Obrigada. Meu nome é Stephanie e eu vou falar um pouco sobre o tratamento da paciente do nosso caso clínico. Ela foi submetida a um tratamento utilizando a poliquimioterapia de associação ao inibidor de tirosinoquinase. E essa poliquimioterapia ela é composta por uma série de drogas. A primeira fase ela é conhecida como protocolo inicial ou terapia de indução. Normalmente ela é intensa e de uma curta duração. Após 3 ciclos desse protocolo de indução inicial, foi realizado um mielograma de controle e foi observado que não houve resposta. O corpo clínico, então, optou pelo protocolo de resgate. O protocolo de resgate, ele foi adaptado. Algumas drogas foram retiradas, outras drogas foram introduzidas e as dosagens foram modificadas. Após 4 dias do início do novo protocolo, foi observada uma dispneia muito grave nessa paciente, um desconforto respiratório, teve a necessidade de intubação e utilização de ventilação mecânica, associado a um choque séptico. Foi observado na radiografia torácica com velamento do hemiotórax direito, derrame pleural no terço médio, à esquerda, e a toracocentese ela foi impossibilitada por conta da plaquetopenia severa. O novo mielograma, ele apresentou 56% de blastos, e o protocolo, ele foi
interrompido por conta da alta gravidade e da refratariedade à quimioterapia. O quadro séptico dessa paciente ele foi revertido, mas a evolução foi para uma pancitopenia grave e com grandes complicações infecciosas, hemorrágicas, né? E apesar da profilaxia, politransfusões de hemoderivados, essa paciente ela caminhou para um óbito em 2 semanas. Esse caso clínico bolado, ele é muito interessante porque a gente foge da LLA clássica. A LLA clássica, ela sempre vai para os estudos pediátricos. Nesse caso, a gente fala da LLA em adulto. E mais do que em adulto, no adulto de meia-idade, né? A gente pode considerar uma meia-idade. Foge também do idoso, né? É muito interessante. E toda vez que a gente fala da LLA, sempre em crianças que têm um prognóstico mais favorável. Nesse caso, da LLA adulto, sempre tem um prognóstico menos favorável. Ainda mais quando tem o cromossomo Filadélfia, menos ainda. E com a entrada desses protocolos de resgate, eles são extremamente agressivos. Praticamente 50-50. 50% vida, 50% óbito. Por isso que eles são muito intensos. A LLA ela é muito interessante. E ela traz essa vertente, né? Esse caso clínico traz essa vertente de fugir da clássica da pediatria. Então, ela se faz essencial, esse caso clínico.